O ano é de 2025. A realidade dos seres humanos mudou completamente. Em 2025, parecia que o jogo tinha chegado na realidade. Monstros chegaram destruindo tudo e os seres humanos sofreram mutações. E obviamente, aqueles seres humanos que sofreram mutações, eles se tornaram governantes da face da Terra. E aquelas pessoas que sofreram mutações e também não conseguiram ali manter a sua sanidade, acabou virando monstro. E nesse vai e vem, a Terra mudou completamente. E esse daí é o nosso pratinha sofrendo aquela humilhação, que é de lei quando começa o capítulo. Ele foi traído pela mulher que está nos braços desse cara, a Sakura. E o pratinha ficou ali lamentando horrores. O nosso pratinha, ele foi roubar esse cara aí, os alimentos. Mas aí a sua mulher foi lá e entregou ele e o local aonde ele ficava. O pratinha só falou uma coisa, a única coisa que eu lamento é de ter confiado nessa mulher. Porque, ô mulher ruim, cê tá doido. E em seguida ela ficou escutando os insultos que o nosso pratinho estava falando pra ela. E ela obviamente não aceitou de boa. Se levantou da cadeira e começou a falar que o perdedor é ele, porque ele resolveu acreditar nela. E obviamente ela não tem culpa de nada. Saiu lá do seu canto, deu uma bofetada na cara do pratinha e mandou ele calar a boca. O pratinha falou: se isso se repetir na minha próxima vida, eu vou pular de um prédio. E ela ficou tirando onda da cara dele. Você é só um perdedor e praticamente o seu final já está decidido. Foi aí que o figurante se levantou e falou que não quer sujar a mão dele. Obviamente ele vai deixar esse trabalho sujo para os carinhas lá embaixo. Então ele estava se preparando para jogar o nosso pratinha lá do prédio. O pratinha só ficou ali falando coisas horrorosas, mano. Tipo, pô, mano, esse maluco vai me pagar, vai me pagar. E o pratinha slap na cara dele. Cê é louco. Se liga nesse close. Ô, lapada, viu? E assim que o pratinha tomou um soco do mutante, que esse figurante é um mutante, ele sofreu mutação. O pratinha saiu voando pela janela. E o pratinha pensou: cara, eu vou de Vasco. Não. Todo mundo já sabe que tu vai de Vasco, então dá-lhe. O nosso pratinho não sofreu mutação, o cara é literalmente só um ser humano normal. Ô, baita sorte, viu? E assim que o nosso pratinho caiu lá embaixo, ele começou a falar várias coisas e também estava amaldiçoando a vida de todos que estavam lá em cima. E agora ele foi degustado ali pelos monstros. Mas o pratinho, com seu olhar de determinação e vingança, ele falou: cara, se na próxima vida eu tiver a chance de encontrar você, vai ter volta. E eu vou me vingar de todos que fizeram coisas ruins comigo. Foi aí que o nosso pratinha finalmente parou de respirar. Mas a reviravolta da história é muito clichê, ou talvez não. O nosso pratinha voltou e ele tava com seu olho vermelho de raiva. Mas adivinha aonde o nosso pratinha tá? Apanhando no banheiro. É de lei, cê é louco. O pratinha tava levando bofetadas ali de vários figurantes. Os caras tava fazendo ele de saco de pancada. Enquanto isso, o nosso pratinha está atordoado. Ele quer saber o que foi que aconteceu. Peraí. Aqui é o paraíso, mano. Mano, será que até no paraíso eu tô apanhando? Isso é complicado. Até no paraíso eu sou um fracassado. Cê é louco, não compensa. O pratinha ficou ali tentando fazer ligações e etc. E ele: rapaz, calma. Eu fui de Vasco e voltei. Essa é minha realidade. Mas será que realmente é a realidade? Ou talvez é uma paranoia da minha cabeça? Enquanto isso, os figurantes estavam ali aproveitando o momento de relapso do nosso pratinha, né? Você é louco. E o pratinha: não. Só pela dor que eu estou sentindo, então significa que é real. Eu realmente voltei no tempo. Mas enquanto ele estava calculando ali os seus neurônios, o figurante não aliviou. Pegou nosso pratinha e começou a tirar onda da cara dele. O pratinha perguntou se realmente essa é a universidade que ele estudava antes. E o cara falou que sim. Mas você ficou doido? Por que você está me fazendo essas perguntas, hein, seu perdedor? Mas aí o pratinha acertou o estômago do cara e ele caiu no chão. O pratinha agora estava completamente acordado. Ele falou o seguinte: rapaziada, eu nem queria fazer isso, mas
vocês me fizeram fazer isso. E agora que eu voltei, eu não tenho a obrigação de sofrer tudo isso novamente. Então podem vir. Aí começou aquela bagaceira solta. Os caras partiu pra cima do nosso pratinho. O pratinho foi lá e acabou dando aquela surra nos caras. Mas obviamente o corpo do pratinho agora tá muito fraco. Mas mesmo assim, ele ainda tem os seus reflexos em dia que ele treinava antes de Vasco em sua vida passada. Então, já sabe, né? O Protinho, o cara já tá preparado. Então só foi um ali, derrubou o Gorducho com muita facilidade. E agora que ele tinha derrubado metade daquele grupo, só restou ali 2 figurantes. E o cara perguntou: "E aí? Vamos recuar? Ou talvez a gente deveria atacar?" O figurante: "Pô, a gente tá em 2, então vamos atacar." Bom, foi uma boa decisão? Não sei, vamos saber agora. Em seguida, o cara tentou atacar o Pratinho com o bastão, mas não adiantou muito não, porque o Pratinha imobilizou o cara e foi lá com seu olho vermelho de raiva, atacou o cara em questão de segundos lá e derrotou ele também. E logo em seguida, partiu o outro cara pra cima dele. O Pratinha nem perdeu tempo com esse cara, acabou desmantelando ele todinho em questões de segundos também. Os 2 figurantes foi imobilizado e derrotado ao mesmo tempo. Pô, em fração de segundo ali. O Protinho tava boladão, viu? Isso aí é porque ele acabou de voltar. Imagina daqui uns 3, 4 capítulos adiante, hein? Agora que o Protinho tinha imobilizado os caras, ele perguntou se eles querem ir mais adiante. Se quiserem, podem vir, mas eu recomendo vocês não fazerem isso, porque senão as consequências vai ser muito grave. Vocês me entendem? O figurante falou que sentia muito pelo ocorrido e ele também falou que não vai fazer mais nada não. O Pratinha falou que ele tomou a decisão certa, porque agora o nosso Pratinha tem várias outras coisas para pensar, então ele não pode perder tempo com esses figurantes. Mas aí o figurante pensou que o Pratinha tinha abaixado a sua guarda e ele resolveu atacar nesse momento. Mas aí já era tarde demais, o Pratinha não abaixou a sua guarda. Ele já sabia que esses caras aí não tinham boa índole, ou seja, os caras literalmente só são lixo da sociedade. O Pratinha só deixou os caras vivos porque realmente ele não quer perder tempo com esses caras. Mas agora que o cara resolveu revidar, o Pratinha teve que revidar também, então tá tudo ok. Nesse vai e vem, o nosso Pratinha estava se preparando agora para planejar o seu futuro. O Pratinha pegou seu telefone. Ele realmente queria ali confirmar se esse é o dia ou não, aonde vai acontecer o tal do apocalipse. O Pratinha olhou a data do telefone e ele: "Rapaz, complicado, hein? Vai acontecer daqui umas semaninhas já o apocalipse mundial." Mas aí o Pratinha falou que tá tranquilo, tem tempo suficiente ali para fazer as preparações e etc. Mas aí você pensa: pô, o Pratinha voltou, não era um mutante em sua vida passada, o que ele vai ter, mano? O que ele vai ter de especial? Calma, garotão, porque dessa vez que o nosso Pratinha voltou, ele desbloqueou um certo sistema. E esse sistema aí é aquele sistema que vai deixar o nosso Pratinha boladão nesse apocalipse. Mas agora o nosso Pratinha não tá focando muito nisso. Ele tá pensando o seguinte: cara, agora aquela filosofia, agora que eu voltei, todos vão me pagar. Inclusive aquela mulher vai ter o troco, com certeza. O Pratinha tava planejando ali minuciosamente o seu plano do futuro e também a sua vingança. Mas obviamente o nosso Pratinho não pode fazer quase nada agora, porque ele ainda tá fraco e tá sem quase nada. Foi aí que apareceu o sistema host detectado. O Pratinho, confuso, perguntou o que seria isso, e o sistema começou a falar com ele: "Você foi o outro usuário, congratulations de ter o nosso sistema." Pratinho: "Opa, como assim? Que sistema é esse?" "É um sistema de evolução." Pratinho: "Opa." E ali tinha basicamente as estatísticas dele: defesa, ataque, habilidades e etc. O sistema começou a falar com ele a respeito das missões que ele tem que fazer também. O Pratinha ficou ali muito confuso, mas com o passar do tempo ele foi ali conseguindo absorver tudo e também entender o sistema. Um sistema de evolução é basicamente o seguinte: ele consegue ali pegar coisas e absorver e transformar em energia para o corpo do nosso Pratinha se manifestar. O Pratinha ficou ali meio que confuso, então ele
teve uma fonte de energia do lado dele e resolveu ali testar. Assim que ele tocou nessa fonte de energia, ele falou: absorva a energia. E assim começou a absorver. No colégio, teve uma queda de energia geral. Os estudantes ficaram confusos, até o professor, e nesse vai e vem aí, só pensou em uma coisa os caras que estavam estudando. Cê é louco. Aula vaga, tá ali. Os caras começaram a sair da sala de aula correndo na velocidade da luz, falando que faltou energia, então é aula vaga. Enquanto isso, nosso pratinho estava correndo pelo corredor na velocidade da luz, testando o seu poder de absorver energia. Assim que ele passou no corredor, a rapaziada ficou confusa, porque parecia que tinha passado um raio ali, os caras sem entender nada. E em seguida, o nosso pratinho finalmente tinha parado. E aí ele percebeu, essa energia que ele acabou ali recolhendo do colégio é uma energia normal. Mesmo assim, aumentou a sua habilidade, aumentou as suas coisas lá, tudo. Mas o pratinho também percebeu que o sistema falou que essa energia não é especial, ou seja, ela tem um tempo ali de uso. Cada vez que o nosso pratinho usa essa energia, ela vai acabando. O pratinho ficou muito interessado nessa questão, porque se é energia normal, então o que seria a energia especial? É um ponto muito importante aí. Inclusive, o pratinho também ganhou ali uma box, onde ele consegue guardar as coisas dele. O pratinho ficou mais impressionado ainda, quando ele percebeu que pode guardar basicamente um colégio inteiro dentro dessa box. O pratinho falou que isso daí vai agregar muito em seu futuro, já que ele quer guardar as coisas dele futuramente. Agora o pratinho estava ali com o mapa também. O mapa mostrava ali coisas e etc. Função de um mapa, né? O pratinho ficou ali de boa investigando tudo, também pegando informações a respeito da box. Ele ficou muito feliz, cara, com essas coisas aí. Mas tudo que ele pensava é o seguinte: tudo que eu sofri no passado, dessa vez eu tenho que dar o troco em dobro, sem falta e também sem compaixão. Eu não quero fazer amizade, cara. Eu quero é só vingança. Tá maluco, Neng? Dale, Vasco. Agora que o nosso pratinho já tinha tudo preparado, ele foi até o mercado, porque ele queria testar a sua box, meu parceiro. Assim que ele chegou no mercado, obviamente o cara tá liso, nem dinheiro o cara tem. Ele pensou o seguinte: pô, já que eu tô aqui, vamos fazer um teste. Ele foi até tal canto e começou ali a tocar nos objetos. E cada objeto que ele tocava, ele simplesmente começava ali a levar os objetos, meu parceiro, para a sua box. Tocou em um, tocou em outro, tocou ali, tocou aqui, tocou ali, tocou aqui, e no final o cara tava tocando no mercado inteiro e levando tudo também. Mas aí o nosso pratinho não é besta, apareceu uma missão ali falando que tava demorando um pouquinho ali para degustar tudo na box. O pratinho ficou muito bolado porque tava demorando demais e ele: rapaz, minha principal missão nem era essa. Para começo de conversa, o pratinho só ficou empolgado e ele esqueceu da missão principal. Mas que missão é essa? Nesse mercado tem um local super secreto. Só os caras que tem altos money conseguem acessar. Inclusive o nosso pratinha não tem nada, ou seja, o cara vai acessar ali na base da ilegalidade. Assim, tinha dois seguranças de boa fazendo a proteção da porta, e o pratinho começou a ir na direção dos caras. O cara já perguntou: e quem seria você, mau elemento? O pratinho fala tranquilão: não, tô de boa. E é isso, na paz. Obviamente o pratinho não falou nada. Os caras ficou bem irritado porque parecia que o nosso pratinho estava sendo arrogante. E nesse vai e vem, o pratinho utilizou a sua energia normal e conseguiu ali imobilizar os dois segurança com facilidade. E agora que o nosso pratinho estava com seu caminho limpo, não tinha nada impedindo ele. E agora o nosso pratinho só tinha 5% de energia restante daquela energia que ele coletou lá na escola. O pratinho falou que 5% de energia é mais que suficiente para ele fazer o que ele tem que fazer aqui nesse local. Assim que o pratinho ficou olhando e percebeu que ficou muito forte, ele finalmente abriu a porta da felicidade, ou talvez a porta da infelicidade. Assim que ele chegou no local, ali é um
Bom, eu não vou falar o nome, mas vocês sabem qual é. A Casa da Felicidade. Assim que o Protinha desceu as escadas, ele ficou ali maravilhado com aquele, design. Mas foi aí que chegou a Sakura, meu parceiro, a traidora, a que acabou com a vida do nosso Protinha em sua vida passada. Ela falou que ficou muito feliz em ver o nosso Protinha, mas ela nunca iria imaginar que ele teria capacidade de acessar esse local. Olha só a cara de felicidade do nosso Protinha. E ele, eu também estou muito feliz em ver você, Sakura. E ela, tá tudo bem com você? Você tem dinheiro, Protinha? Dinheiro? Eu nem tenho nada, meu parceiro. Foi aí que chegou um figurante falando o seguinte: ô senhor, será que você poderia aí me emprestar ela? Ou talvez você vai ter que me pagar 20 mil. Ela ficou ali falando com o Protinha que ela tem que pagar um dinheiro. Então, se ela não pagar, ela vai ter que servir os caras. Basicamente é isso. E aí chegou mais um camarada, que é literalmente um anfitrião da casa. Perguntou o que estaria acontecendo. Foi aí que o Protinha começou ali a sentir aquela sensação. É armação. O Brotinha tu tá achando que eu vou cair nisso novamente? Claro que não. O Brotinha literalmente só afastou ela e falou: esse problema não é meu. Fiquem à vontade, resolvam com ela e eu tô indo embora. Ele deu linha na pipa e ela ficou ali: ei, calma aí. E em seguida os caras ficou tirando onda da cara dela, porque ela literalmente pensou que o nosso Pratinha ia pagar mais de 20 mil ali para poder ajudar ela. Mas aí os caras ficou tirando onda da cara dela. Eu acho que não funcionou, hein? Mas aí ela falou que vai ter que resolver esse probleminha com o nosso Pratinho. Então pediu ajuda ali do anfitrião. O anfitrião falou que com certeza vai ajudar ela, já que eles precisam de dinheiro e otários. Mas aí o cara sentiu uma sensação fria quando olhou nos olhos do nosso Pratinho. O cara tinha uma sensação de perigo. E assim que o nosso Pratinho chegou em tal canto, ele tinha um plano. Sim, nesse local tem um armazém, que o nosso Pratinho está procurando esse armazém. Mas aí o Pratinho também já sabia que os caras iam resolver e ir atrás dele. Então o tempo estava contra o nosso Pratinho. Ele tinha que agilizar o seu tempo para chegar no armazém e também dar o fora do local, sem que ninguém perceba que ele foi até o armazém. Mas aí é uma questão de tempo e também um cálculo que o nosso Pratinho está tentando resolver ainda no meio da ação. Os caras foram procurar o nosso Pratinho no banheiro. Mas obviamente o Pratinho já sabia de tudo isso, então armou uma emboscada ali e pegou os dois seguranças que estavam ali querendo prender o nosso Pratinha. Com aquele 5% de energia restante, ele conseguiu imobilizar os dois figurantes. E ele pensou: pô, agora sim, tá muito mais fácil sair do local. Mas aí vira volta da história. Um camarada falou o seguinte: muita calma nessa hora. Tá achando que você vai aonde, meu velho amigo? E o Pratinho ficou ali atordoado, porque nem sentiu ali a presença do cara quando ele se aproximou do nosso Pratinha. E enquanto isso, um papo foi escutado lá no banheiro. Os convidados do local ficaram assustados, perguntaram ali: que barulho foi esse? E o que está acontecendo nesse local? Foi aí que o anfitrião chegou e passou a mensagem: caros senhores e senhoras, nada aconteceu. Foi um pequeno equívoco. Parece que aconteceu uma ruptura em um certo cano. Então não se preocupem. Continuem aí com o jogo de vocês e gastem dinheiro ou talvez ganhem dinheiro. Tá tudo certo. Mas aí um figurante perguntou se tinha certeza que aquele cara vai cuidar da situação. Ele falou que aquele cara é literalmente um profissional, ou seja, com certeza ele vai cuidar do nosso Pratinha, independente da ocasião. Foi aí que o figurante deu um papo na parede e falou o seguinte: cara, eu não tô de brincadeira, você me escuta, porque senão a situação vai ficar séria, viu? Para seu lado. O Pratinha falou que tá ok, vamos de boa, eu vou te escutar. Mas o Pratinha já sabia quem era esse cara. Esse é o Joe Paul. Na vida passada, o nosso Pratinha teve a grandiosidade de receber esse maluco aí do seu lado e se tornar parceiro dele. Joe Paul ajudou o nosso Pratinha em sua vida passada. Falou que a partir desse momento aí, os caras começaram a caçar junto. Joe Paul foi o grande mestre do Pratinha, podemos dizer, em sua vida passada. Depois desse grande dia aí, o Pratinha considerou muito Joe Paul. Mas agora o Joe Paul é seu inimigo. O que ele vai fazer?
Pratinha falou que tá de boa, ele literalmente não vai fazer nada, porque a energia normal que ele tinha ali da eletricidade já acabou. Mas aí adivinha, a sorte do nosso Pratinha só cresce a cada minuto. Tinha um disjuntor de energia ali, e o Pratinha, opa, nem queria, viu? Mas energia normalzinha, pá, a gente aceita de boa. Assim que ele percebeu aquele disjuntor de energia, o nosso Pratinha já perdeu ali a linha. Ele, rapaz, agora sim. Ele começou a falar com o cara, foi se aproximando do disjuntor de energia e no final conseguiu ali tocar no disjuntor. Mas aí o figurante perguntou o que você estaria fazendo, porque o cara normalmente não toca no disjuntor de energia, né? E o local teve uma queda de energia, todo mundo ali ficou atordoado, menos o anfitrião. O anfitrião falou que tá de boa, a gente vai ligar os geradores de energia. E assim ele falou que vai ficar tudo bem, não se preocupem não, viu? Mas o figurante ficou ali preocupado, pensando, pô, será que aquele cara vai realmente dar conta daquele jovem? Eu fiquei um pouco preocupado. Foi aí que o anfitrião também ficou ali preocupado. E aconteceu uma baita reviravolta aqui. Assim que o Pratinha tocou no disjuntor, o cara começou a disparar feito louco ali. Porque o Pratinha começou a se mover na velocidade da luz. O figurante ficou sem entender nada. Ele ficou ali perplexo. Você é louco, o maluco é um rato, só fica pulando pra lá e pra cá. E mesmo assim não conseguiu acertar no nosso Pratinha. O Pratinha começou a falar com ele de um jeito mais tranquilão. E aí, tá de boa? É, porque eu tô de boa. E no final o Pratinha conseguiu ali imobilizar ele, tirando aquela arma de sua posse. Mas não adiantou logo não, porque o cara tinha o quê? Uma Dramondina escondida na manga e falou que ia pegar o nosso Pratinha agora mesmo desprevenido. Você abaixou a sua guarda, mas aí o Pratinha falou que não abaixou a guarda dele não. Ele literalmente já estava esperando esse contra-ataque. Logo em seguida, Pratinha viveu com o cara em sua vida passada, então obviamente ele já sabia ali de 2 ou 3 truques que ele poderia utilizar no meio da batalha. E assim o nosso Pratinha começou a falar com confiança. Sim, eu sei quem é você, capitão da equipe de lobos. E ele, do que você está falando? Não sei de nada disso. Pratinha falou que sabe quem é ele, quem foi ele, quem ele é, o que ele está fazendo. E assim ele começou a entrar na mente do cara. O cara ficou com muita raiva porque essas informações aí são informações ultra secretas que ele não contou a ninguém. Então basicamente esse cara é muito perigoso. Ele falou que tem que eliminar ele agora mesmo e começou a atacar o nosso Pratinha novamente. Mas aí o Pratinha apareceu atrás dele na velocidade da luz e mandou ele ficar calmo, porque o nosso Pratinha não vai tirar a vida dele. E assim ele contra-atacou o nosso Pratinha novamente, tentando pegar ele de guarda baixa. Adiantou? Claro que não. Nosso Pratinha segurou o seu pulso e começou a falar com ele de um jeito mais tranquilão, novamente. Cara, na verdade eu não quero machucar você não, porque eu considero muito você em sua mente. Mas aí o figurante ficou se perguntando o que está acontecendo. O Pratinha foi lá e deu uma descarga elétrica nele, meu parceiro. O cara começou a ficar tostado. Mas aí aconteceu a reviravolta da história. No meio disso tudo, aconteceu meio que uma explosão ali devido à descarga elétrica que o nosso Pratinha acabou soltando naquele local. Sabe, né, que o cano de gás passa por ali também e várias outras coisas também. E aconteceu essa explosão aí no meio. E o Pratinha falou que nem queria isso, mas já acabou acontecendo, então dale. O nosso Pratinha estava procurando a porta do armazém. E nesse meio tudo aí, ele conseguiu achar a porta do armazém. Sem querer querendo, abriu um buraco no chão ali e apareceu a porta do armazém. O Pratinha falou que foi uma bênção em cima de um desastre, então tá tudo ok. Enquanto isso, o Pratinha ficou comemorando, cara, a porta da felicidade. Mas aí o figurante perguntou o que ele estaria fazendo e quem é ele e que tipo de poder seria esse. O Pratinha já sabia que esse cara era muito inteligente, então ele começou a fazer umas ligações ali de pontos interessantes e começou a falar que o nosso Pratinha poderia ter um poder ali misterioso. E o Pratinha, temos um Einstein aqui, e eu não sabia. E ele começou a falar várias e várias outras coisas ali em direção no Pratinha. O Pratinha falou que ele tá meio certo e também meio errado. Mas também não importa se você tá certo ou errado. Cale sua boca de uma vez. Foi lá e deu outra eletrocutada no figurante e ele finalmente desmaiou. E agora o nosso Pratinha finalmente chegou
no seu local que ele tanto queria chegar, no armazém. E o nosso Pratinha na vida passada eu sofri muito, mas dessa vez vocês vão sofrer na minha mão. E não é pouco não, viu? Devido à explosão, os caras lá em cima tá preocupado, pensando, pô, será que deu certo? Será que deu errado? Mas aí esse figurante, ele não é besta, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, então ele resolveu ali o quê? Verificar por si só, já que ele realmente tá interessado. Foi aí que chegou a Sakura reclamando da explosão. Machucou a minha lomba. E aí o figurante foi lá e Slap, toma, cala sua boca. Isso tudo tá acontecendo por sua culpa. Quem foi? Quem é você? Você trabalha com aquele cara? Eu sabia que tinha uma coisa esquisita desde o começo. Quem é ele? Você é um espiã dupla? Eu sabia. Não se pode confiar em mulher nessa época. E ela falou que não é nada disso. Ele é só um cara normal e etc. Mas mesmo assim o figurante mandou o quê? Amarrar a mulher e jogar ela em um canto. Porque agora ele vai verificar o que foi que aconteceu. E assim que ele descobrir quem é o nosso Pratinha, já sabe, né? Vai acontecer aquela reviravolta, vinganças e etc. E ele vai pagar por tudo que ele tá fazendo. O transtorno desse cara aí. Ele falando que a paz dele custa muito caro. E em seguida o nosso Pratinha finalmente chegou na porta do armazém. O Pratinha utilizou ali a sua força bruta, derrubou a porta com tudo. E ele tava feliz, viu? E não é pouco não. Assim que o nosso Pratinha derrubou a porta, ele ficou ali maravilhado com aquela cena. Parecia aquela cena de Bucker, mano, quando o cara invade lá no apocalipse zumbi, tá cheio de comida, tá cheio de coisas valiosas, assim. Basicamente é isso. O Pratinha pensou o seguinte, pô, parece que os caras tá preparado para o apocalipse zumbi. Mas aí o Pratinha ficou, vendo, tá certo isso, os caras tá realmente preparado ou é só para guardar mesmo, hein? Em seguida, o nosso Pratinha não perdeu tempo, começou a guardar tudo ali. Comida, água, alimento e etc. E várias outras coisas também. Mas aí, em cima da mesa, tinha uma certa pedra de energia. O Pratinha, oxe, como assim? Aonde foi que esses caras conseguiu essa preciosidade aqui? Essa pedra de energia, já diz o nome, né? É uma pedra de energia. Aumenta as suas habilidades e também tem o poder de evoluir ali a sua habilidade. O Pratinha ficou maravilhado. Ele louco, nunca pensei que iria encontrar uma pedra dessa aqui. Eu tô com muita sorte, podemos dizer. Mas e onde é que os caras achou essa pedra? Será que na atualidade já tem pessoas que estão comercializando essa pedra? Ele ficou interessado e agora ele queria saber aonde é que tem mais dessas pedras aí super valiosas. Enquanto o nosso Pratinha estava ali de boa, o sistema começou a falar com ele algumas coisinhas a mais a respeito da missão e etc. O Pratinha ficou muito feliz enquanto ele estava ali pensativo e também conversando. Ele limpou o armazém inteiro, não deixou nada. E o Pratinha falou que estava ok. Começou ali as preparações de sobrevivências para o apocalipse. O Pratinha ficou muito feliz. Ele desbloqueou uma certa habilidade, conversão de poder, de energia. O Pratinha ficou ali meio que, como assim, mano? Conversão de energia, não entendo nada de... Então o sistema, com a sua grandiosidade, explicou: toda energia que você digerir, ela vai converter em sua energia. O Pratinha, sim, já entendi. Mas como assim digerir? Eu vou comer energia? Ou talvez o sistema vai me ajudar a comer energia? Foi aí que chegou o figurante e perguntou: eu sabia que tinha alguma coisa de errado. O que foi que você fez? E cadê as coisas do armazém? Eu acho que eu vou pegar as respostas quando eu capturar você, meu jovem. E assim os caras começaram a abrir fogo na direção do Pratinha sem pensar duas vezes. O Pratinha conseguiu se esconder a tempo e o figurante perguntou: ei, jovem, apareça, vamos conversar. Eu não quero te machucar, disse o cara que acabou abrindo fogo nele e despejou ali mais de 300 balas no Pratinha. E o Pratinha, cê é louco, se tu quisesse conversar, cadê o chá? E ele: ei, o que foi que aconteceu com as coisas do armazém? Aonde você levou? E o que você fez com elas? O Pratinha, bem atordoado no seu canto parado, ele já sabia que esse local ia ficar super perigoso. Então nosso Pratinha tentou sair, mas não adiantou muito não. Cada vez que ele colocava a cara, era uma chuva de bala. Foi aí que apareceu os caras do outro lado também e começou a despejar bala no Pratinha. O Pratinha agora estava completamente encurralado. Teve que utilizar o seu poder de energia e começou a correr querendo salvar a sua vida. E
Enquanto isso, ele pensava, pô, será que a energia que eu tenho vai ser suficiente para sair desse local? Mas aí o figurante disparou a energia, ou disparou a energia não, disparou uma bala na direção do Protinha e acertou a sua mão. Mas aí é que você se engana. Atingiu o nosso Protinha? Não, não atingiu. Na mão do Protinha surgiu uma boca. E essa boca comeu a bala. E o Protinha, o quê? O que foi isso? Assim que a boca na mão do Protinha comeu aquela bala, ela simplesmente converteu aquela energia no poder do Protinha. Sim, agora você entendeu, né? Basicamente é isso. E nesse vai e vem aí, os caras começaram a atacar o Protinha novamente. Mas não adiantou, já que o Protinha converteu aquela energia da bala em seu próprio poder. Ele ficou muito mais forte. O figurante ficou sem entender nada, porque a bala não acertou nele. E já o nosso Protinha tava com um sorrisão no rosto ali, se perguntando, e agora? O que mais vai acontecer? A força do cara dobrou literalmente. Ele pegou a arma dos caras e quebrou só com um chute. O Protinha ficou muito feliz com esse resultado. Mas aí ele ficou se perguntando: o que será que vai acontecer se eu conseguir mais, hein? Aí o nosso Protinha ficou feliz com essa boca na mão aí. Complicado, né? Enquanto isso, o nosso Protinha tava ali se vangloriando do seu poder, que ele acabou ganhando. Mas o figurante perguntou: ei, mano, qual é o teu problema? O que aconteceu com você? Eu não sei não, mas o cara se moveu na velocidade da luz. Eu acho que ele tem um problema. Fica tranquilo, pô. Se esconde, se esconde. Os caras não se esconder pra quê? Olha só o que eu tenho na minha mão. E aí o nosso Protinha ficou escutando aquela baboseira, mó tempão. Foi aí que o Protinha resolveu mostrar a sua mão e perguntou: vocês estão procurando por isso? O cara cuspiu a bala ali da mão dele. E em seguida a rapaziada ficou assustada com aquele visual ali que o Protinha tem na mão. Os caras, o que é isso, mano? Que negócio assombroso é esse? E a rapaziada começou o quê? A despejar a bala no Protinha. Atira, 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 atira. O cara é um monstro. Ele é um monstro. E o Protinha só de boa distância. O Protinha já sabia como ele iria utilizar a conversão de energia, então nem perdeu tempo. O Protinha só mostrou a sua mão e falou: conversão de energia. Ele começou a comer a bala dos caras e converteu em seu próprio poder e começou aquela reviravolta da história. Troco, troco e troco. E dessa vez é no débito, viu, meu parceiro? Sem negócio de crédito. Parcelar não é com o nosso protagonista. Ele começou a derrubar os caras na velocidade absurda, viu? Sem parar mesmo. Derrubou um, derrubou dois, derrubou três, derrubou 4, derrubou 5 e no final derrubou todos que estavam ali presentes. Os caras tentou até a queima-roupa, mas o nosso Protinha só colocou a mão dele ali e lepo comeu a bala. E assim os caras ficou perplexos porque um ser humano normal não seria capaz de fazer tudo isso. E o nosso Protinha falou que ele não é um ser humano qualquer, e sim um ser humano especial. Então dali, o Protinha com seu sorrisão no rosto mandou a rapaziada se esforçar um pouquinho mais, viu? Porque tá fácil demais. Desse jeito eu não vou conseguir nem me aquecer. Os caras ficou tão boladão que começou ali a se esforçar mais. Aí o Protinha fez o quê? Pegou os caras, começou a rodopiar os caras e jogar eles no chão, com muita facilidade também. Os cara foi imobilizado em questões de segundos ali. Enquanto isso, o nosso Protinha perguntou ali: e aí? Quem vai ser o próximo, hein? Assim tá fácil demais. Eu nem tô me esforçando. Foi aí que tinha um sniper pronto e preparado lá do lado de fora. Atirou o nosso Protinha. Acabou acertando o seu ombro. O Protinha ficou ali. Oxe, essa me pegou desprevenido, tenho que admitir. Mas aí o sniper falou que não acertou em cheio nele, ou seja, ele ainda tá respirando. Mas aí o Protinha já sabia a direção da onde veio aquele tiro, então ele saiu correndo na direção do cara e chegou até os caras lá, viu? Em questão de segundo, e também derrubou os caras com muita facilidade. Mas aí o Protinha não percebeu que tinha um grupo de pessoas lá perto, então os caras cercou o nosso Protinha e começou a despejar bala nele. O Protinha ficou ali: oxi,
Eu sabia que não ia ser tão fácil assim, mas ainda tá fácil demais. O Pratinha utilizou seu poder de conversão de energia junto com o seu poder da eletricidade e assim ele conseguiu ali manifestar um novo poder. Sim, meu parceirão, ele converteu a energia que ele comeu da bala e agora manifestou seu poder da eletricidade e assim ele conseguiu se mover na velocidade da luz e o seu corpo ficou mais duro do que aço. Ele chegou perto dos caras, derrotou eles, quebrando as suas armas e também deixou os caras completamente imobilizados. Foi aí que apareceu o anfitrião do local e perguntou quem seria ele. Meu jovem, você tem um poder muito especial. Eu queria saber onde você ganhou ele e como você tem ele. O Pratinha falou que não ia dar conta dele e resolveu atacar o nosso Pratinha, enquanto o figurante estava falando. Mas aí o figurante transformou a sua mão em pedra e bem gigante, viu? O Pratinha ficou meio que atordoado, porque o quê? Transformação em pedra antes do apocalipse? Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui antes, viu? Assim o figurante imobilizou nosso Pratinha e falou que vai querer que ele responda algumas perguntas, viu? Mas aí o Pratinha falou que não vai responder nada. Inclusive é o nosso Pratinha que tá fazendo perguntas. Ele perguntou ali como foi que ele conseguiu esse poder antes do apocalipse. E o cara ficou ali falando com o nosso Pratinha, trocando as ideias com ele, falando quem é que vai responder quem é quem primeiro. É bem confuso, mas é isso aí mesmo, hein? O Pratinha perguntou, o que é isso, mano? Que poder é esse? Antes do apocalipse, os caras já tá se tornando mutante? Isso tá meio esquisito, hein? E assim os caras começaram a discutir ali. Quem é mutante o quê? Quem é mutante o quê? Você que é o mutante. Os caras, não, tu é que é mutante. E aí os caras começaram a discutir, trocou lá um X1 novamente. O cara transformou a sua mão em pedra e jogou em direção no Pratinha. O Pratinha conseguiu se esquivar a tempo e ele se salvou por pouco, viu? E assim começou aquele velho X1. Pratinha deu uns passos para trás porque ele queria tomar um pouco de ar e também averiguar a situação. Ele perguntou ali que tipo de poder é esse, porque não parece ser um poder de mutante, mano. Parece mais um poder artificial, entendeu? Que os caras criou ali. E ele falou que não é da conta dele. Você tem esse poder aí, mas não sabe de onde veio o poder? Isso é muito interessante. Eu acho que capturar você vai agregar mais, viu? Na nossa família. Mas aí o Pratinha manda ele calar a boca. Se ele for capaz de capturar o nosso Pratinha, com certeza ele vai responder as suas perguntas. Mas se não for capaz, você vai sofrer muito, hein? E assim os caras começou aquele X1 novamente. Mas agora que o Pratinha já sabia que o cara tinha o poder ali de manifestar pedra em seu corpo e também jogar em direção, o nosso Pratinha se moveu na velocidade da luz. Quando ele jogou aquela pedra, ele ficava totalmente ali com a sua guarda aberta, ou seja, guarda aberta. O Pratinha aproveitou essa chance enquanto ele estava manifestando o poder da pedra e conseguiu ali se aproximar dele, quebrando aquela pedra que ele tinha jogado. E assim que o Pratinha se aproximou dele, meu parceiro, só foi uma, só precisou de uma. O nosso Pratinha conseguiu ali imobilizar o cara e também agarrar ele a tempo, lá ele. Assim que o nosso Pratinha pegou ele pela camisa, o Pratinha perguntou ali da onde ele é, como ele tem esse poder e quem é ele e quem trabalha com ele. Mas aí o figurante ficou mandando ele calar a boca. Você tem esse poder, mas não sabe da onde veio. Cara, você é um cara bem esquisito. Mas aí ele ficou mais interessado ainda. Você tem esse poder sem saber de como manifestar. Caraca, você é um cara realmente bem especial. Agora eu estou mais interessado em você. O Pratinha ficou impressionado, porque a situação com certeza está a favor do Pratinha, mas o cara falou que não vai responder nada. Então o nosso Pratinha falou que tá tudo bem, pô, não quer responder, não responde, mas você vai de Vasco agora mesmo. E em seguida o Pratinha jogou ele no chão e mandou ele dizer as suas últimas palavras. Qual? Me diga aí. Quais serão as suas últimas palavras? Mas aí o figurante falou que infelizmente ele não vai de Vasco. Pratinha, sim, você vai de Vasco, porque eu quero e é o que eu vou fazer agora mesmo. Mas aí o figurante meio que foi salvo pelo Joe Paul. Porque o Joe Paul salvou esse cara. E sim, Joe Paul, do nada. Pratinha perguntou, Joe Paul, o que você está fazendo aqui? E por que você está salvando esse lixo?
Joe Paul. Joe Paul falou que tinha motivos para salvar a vida dele. E, infelizmente, ele não pode ir de Vasco agora. Joe Paul tinha motivos. E motivos muito sérios mesmo, hein? E assim o figurante falou que Joe Paul chegou nesse exato momento perfeito. Segura ele aí, Joe Paul, porque eu tenho que dar o fora do local. Protinha mandou Joe Paul sair da frente, porque senão Joe Paul vai perder a sua vida. Mesmo que eu tenha consideração por você, eu posso muito bem aplicar o F em você. Joe Paul falou que tinha motivos o suficiente para colocar sua vida em risco e não poderia deixar esse figurante ir de Vasco. Assim que o figurante se levantou, ele começou a tirar a poeira do paletó e falou que Joe Paul realmente é um cara que segue a risca, já que sua família está em perigo, a sua mulher e sua filha. Foi aí que o Pratinha finalmente entendeu. Então significa que a mulher e a filha de Joe Paul estão à sua posse? E ele sim, eu não sou um cara nada agradável, então se liga aí, Joe Paul. Faz o seu trabalho e já sabe, né? Se fazer o trabalho mal feito, sua filha e sua mulher vai sofrer as consequências. Tchau, Joe Paul. E assim ele trancou ali a passagem com seu poder de pedra. E o Pratinha ficou ali impressionado com o Joe Paul. Mas em seguida aconteceu o quê? Chuva de granada. Sim, o figurante literalmente não tá nem aí para o Joe Paul. Ele jogou um monte de granada no local. E assim que ele puxou ali o pino, já sabe, né, meu parceiro? Chuva de explosões. E assim aconteceu a bagaceira no momento. Explodiu tudo. Os figurantes que estavam vivos ali, todo mundo foi de Vasco. E assim aconteceu a reviravolta da história. O nosso Pratinha não poderia subir, então ele teve o quê? De que descer. Ele fez um buraco no chão ali e também puxou Joe Paul junto com ele. Assim que aconteceu aquela explosão, o andar foi completamente destruído. Só deu tempo ali de puxar o Joe Paul e o Pratinha também sofreu graves consequências devido à explosão. O seu olho esquerdo, meu parceiro, estava ali completamente destruído devido à explosão. O Pratinha falou que foi por pouco, muito pouco mesmo, viu? Mais um pouquinho ali, ele ia de Vasco junto com Joe Paul. E agora o nosso Pratinha está olhando para Joe Paul. E Joe Paul está olhando para o nosso Pratinha. E ele, aí, meu parceirão, tranquilão? E ele, cara, me desculpa aí, eu realmente não poderia deixar ele ir de Vasco, já que a minha família está em perigo. E o Pratinha, cara, fica tranquilo aí, eu realmente não vou fazer nada com você. Eu acho que realmente é capaz. Mas e aí, tu realmente confirmou se sua família está com ele ou não? E Joe Paul falou que sim, confirmou. A família dele está em posse daquele figurante. Então o nosso Pratinha estava ali conversando com ele que praticamente não vai ser um final muito bom. Mas aí Joe Paul falou que está fazendo o impossível para tentar reencontrar a sua família. Então ele tem que ter esperança. E aí, em seguida o Pratinha começou a falar que Joe Paul é basicamente o mesmo cara do passado. Sim, o cara é gente boa, mas ele colocou a sua família em primeiro lugar. Então ele está se esforçando o máximo, cara. O maluco pula em fogo ali, viu? Se o maluco lá mandar ele fazer. E em seguida o Pratinha pediu ali para Joe Paul ajudar ele a fazer um curativo atrás das costas. E Joe Paul ficou impressionado com sua habilidade. Inclusive Joe Paul também falou que os caras lá da família têm essas habilidades também esquisitas aí. O Pratinha, muito interessante, né, isso daí? Joe Paul também percebeu nesse momento que a única pessoa que poderia ajudar ele era sinceramente só o nosso Pratinha. Então Joe Paul queria fazer um acordo. Joe Paul pediu ajuda ao nosso Pratinha. E se ele conseguir resgatar sua mulher e sua filha, ele basicamente vai oferecer tudo que o nosso Pratinha quiser, mano. Quiser fazer, mandar. Então o nosso Pratinha mandou o Joe Paul ali. Fica tranquilo, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é sair desse local. Então, assim que a gente conseguir sair, com certeza eu vou me esforçar ao máximo para ajudar a sua família e também fazer um trabalhinho extra, porque eu quero vingança também. E aí os caras começaram a tirar onda, falando, mano, você é louco, mano, nunca pensa e etc. E assim que o nosso Pratinha foi entrando cada vez mais nesse local, ele finalmente percebeu que chegou em um certo local que em sua vida passada era um local ali que dificilmente ele não iria esquecer. Esse local aí, quando aconteceu o apocalipse, aquele figurante, ele vai transformar esse local em uma prisão. É aí onde ele vai colocar aquelas pessoas que desobedecem ele. O Pratinha ficou muito feliz, porque ele vai primeiro entrar no local
vai pegar tudo que tem e depois vai dar o fora do local. É uma prisão, não sei o que ele vai conseguir pegar aí, mas tá tudo bem. Dizendo o nosso Pratinha que tem coisas valiosas aí nesse local. E o Pratinha tá muito ali, na vontade de terminar o trabalho logo e fazer a vingança dele. Assim que o Pratinha entrou nesse local subterrâneo, tinha pessoas ali soluçando, tinha pessoas ali gritando. O Pratinha ficou atordoado, já o Joe Paul também ficou nervoso. Ele perguntou, cara, o que é isso? Que negócio esquisito é esse? Tinha pessoas ali presas e pessoas ali que não estavam muito bem da cabeça. Joe Paul chegou perto e perguntou o que foi que aconteceu. Ei, por que vocês estão aqui? O que foi que aconteceu? E a mulher começou a falar, eu não aguento mais isso. Eu estou louco, eu estou muito louco, eu não aguento mais, eu não aguento mais. É você? Você voltou no PT também? Eu sou louco, eu estou muito louco. Joe Paul ficou atordoado, Joe Paul não sabia como reagir. E o Pratinha, calma, cara. Primeiramente, a gente está em um perigo maior aqui. Joe Paul perguntou, do que você está falando? Parece que naquela porta ali tem um presente surpresa. Presente surpresa, caixinha misteriosa. Do nada a porta abre com a mão verde, parecendo um monstro. Monstro não, é um monstro cheio de olhos ali, olhando para o nosso Pratinha. E o Pratinha perguntou, cê é louco? Agora não, não aguento mais isso não. Agora que a situação tá bem complicada, o nosso Pratinha tava tentando verificar ali as opções que ele tem. Correr, lutar, abandonar o seu novo amigo, que considera ele muito agora, e enquanto isso, nosso Pratinha tava encrencado, sem energia sobrando. O que ele vai fazer? Sem muitas opções ali. Nesse momento, ele tá jogando a hipótese de jogar o seu novo amigo como isca. Mas aí o seu novo amigo ainda tem bala no pente. Ou seja, ele falou que vai carregar tudo ali no monstro e tentar ver se vai acontecer alguma coisa com ele, sim ou não. E devido a esse tal acontecimento, o maluco não aliviou. Descarregou o pente todinho no cara, sem parar. O cara não, no monstro. Mas aí, depois que acabou a bala, obviamente, a gente percebeu que não adiantou muita coisa não, viu? O monstro estava perfeitamente bem e resolveu atacar o amigo do nosso Pratinha nesse exato momento. Mas aí o monstro tava ali com aquela cara de fome, comer, cadê comida? E assim o nosso Pratinha salvou seu amigo nesse exato momento, nos últimos segundos. E em seguida o Pratinha falou, cara, eu acho que não vai adiantar muito não, viu, fazer essas coisas aí, porque parece que esse monstro aí, a sua capacidade é melhor que isso. Ou seja, a gente vai ter que fazer um esforço maior para conseguir derrotar ele, se a gente ficar vivo, né? É óbvio. E o seu amigo começou a ficar nervoso, ele queria saber o que a gente pode fazer agora para tentar sobreviver nessa situação. Foi aí que o Pratinha falou que tem um plano. A sua energia está escassa, mas mesmo assim ele pode tentar resolver esse problema partindo para cima do monstro. E assim que ele derrotou o monstro, ele pegou uma pedra de energia. E essa pedra de energia aí era tudo que o nosso Pratinha queria. Nesse momento ele utilizou ali o seu poder de conversão de energia e ele resolveu pegar a energia da pedra. E agora o seu amigo gritou horrores ali. Ei, o que aconteceu, cara? Me ajuda aqui, eu não aguento mais. O Pratinha, fica tranquilo, Neng, eu vou te ajudar já já. O seu amigo ficou nervoso pensando que o Pratinha ia abandonar ele. Mas aí o Pratinha apareceu na velocidade da luz e ele também tirou o tampão do seu olho. Já que ele converteu a energia daquela pedrinha lá, o maluco agora voltou ao seu estado normal. Ou seja, fica boladão, velocidade e também muito poder. O nosso Pratinha falou, se ele estiver pensando que os caras vai ter mais e mais pedrinhas daquela, com certeza ele vai sair lucrando. E foi exatamente isso que o nosso Pratinha fez. Ele começou a derrubar aqueles monstros sem parar. Já o seu amigo ficou meio que, bora. Tu precisa de ajuda aí, o Pratinha? Não, tô tranquilão aqui. O Pratinha continuou com sua festa ali. E no final, ele derrotou aqueles monstros, tudo que estava lá perto dele. O Pratinha ficou muito mais bolado devido ao cristal que ele acabou absorvendo. E agora ele tinha muito mais cristal em sua mão. Inclusive o nosso Pratinha falou que a brincadeira vai ficar melhor ainda se ele conseguir mais e mais cristais. O seu amigo perguntou o que seria isso.
Bom, basicamente isso daí são experimentos que futuramente no apocalipse vai acontecer mutações e pessoas vão virar monstros. E o seu amigo perguntou do que você estaria falando. Mas aí o Pratinha não falou muito adiante, ele só falou que tá esquisito isso, porque o apocalipse não chegou, então os caras estão fazendo experimentos aqui de pessoas para se transformar em zumbis e monstros, essas coisas. Isso tá muito estranho. Então significa que antes do apocalipse os caras já estavam fazendo tudo isso para melhorar o corpo humano e assim descobrir novos poderes. Assim que o Pratinha entrou mais a fundo naquela sala, ele percebeu um tanque cheio de coisa verde ali, e também várias outras coisas ali, cilindros gigantes com pessoas dentro deles. E assim o Pratinha percebeu que finalmente esse local aqui é um local de um tipo laboratório, ou seja, eles estão fazendo pesquisas aqui para aumentar a função do corpo humano, descobrir novos poderes e etc. O Pratinha ficou um pouco confuso, inclusive ele falou que isso é meio perturbador do meu ponto de vista. Mas aí o Pratinha ficou mais e mais interessado. Quem seria o cara responsável por tudo isso, entendeu? Enquanto o cara tava passando, apareceu uma pessoa ali misteriosa e quebrou um cilindro gigante que estava prendendo ela. E assim que essa moça misteriosa saiu do cilindro, o Pratinha ficou ali meio que: "Ô, mano, o que é isso? Você, o que você está fazendo aqui?" Essa moça misteriosa aí, inclusive na vida passada do Pratinha, ela foi simplesmente a melhor caçadora do mundo. Sim, meu parceirão. Ela foi aquela pessoa que salvou os humanos e também foi aquele raio de esperança na humanidade que estava todos perdidos. Tinha ali um grupo de mercenários lutando com o monstro, mas aí os caras estavam levando a pior devido à sua constituição física humana. Os caras estavam ali falando que eles têm que resistir o máximo que der, porque senão vai dar ruim. Então a gente não pode fugir, a gente vai continuar lutando até não restar mais forças para continuar em pé. Mas aí foi aí que apareceu o raio de esperança. Aquela mulher que saiu do cilindro é essa moça aí. A moça mais bolada, a rainha do gelo, aonde ninguém conseguiria bater de frente com ela, porque em sua vida passada ela tinha o poder de manifestar gelo. E assim os caras estavam falando que a rainha de gelo, se ela chegou, então significa que a situação vai ser controlada a partir de agora. Ela tem o poder, obviamente, de manifestar o gelo, ou seja, e também ela era muito fria antigamente, não conversava com ninguém, só tinha uma missão, ela ia lá e fazia e eliminava os caras, pronto, e acabou. E logo em seguida, ela tinha uma missão, que seria eliminar esse mutante que ela está lutando agora com ele. Mas aí ela percebeu o seguinte: será que esse mutante foi colocado aqui de propósito? Será que é uma armadilha? Ou será que eles estão tentando me levar para uma emboscada? Mas aí ela mandou os seres humanos normais saírem daquele local, porque o local está extremamente perigoso. Enquanto ela ficava pensativa se era uma armadilha ou não, ela teve que cuidar de tudo, já que, obviamente, só tinha ela nesse local. E mesmo assim, ela resolveu cuidar daquele monstro, mesmo sabendo se poderia ter uma armadilha ou não. E agora voltamos para o presente. Essa moça aí, ela acabou acordando e perguntou o que foi que aconteceu com ela. O nosso Pratinha finalmente estava ali do lado dela e explicou tudo o que aconteceu. Bom, momentos atrás. E assim nosso Pratinha pegou uma latinha de comida e abriu e mandou ela comer. Ela perguntou quem seria ele, e o nosso Pratinha explicou detalhadamente quem seria ele e tudo o que aconteceu momentos atrás. Agora a gente voltou momentos atrás. Lembra do amigo do Pratinha? O cara caiu no tanque lá e ficou gritando horrores, querendo ajuda. Mas agora não é hora de ajudar o cara, porque o nosso Pratinha está encrencado, porque a moça ficou fora de controle. Sim, meu parceirão, ela ficou fora de controle, está atacando o nosso Pratinha ali com tudo e também perdeu a consciência, tá ficando meio que degenerada. Ela ficou louca, ficou ali gritando horrores e atacou a primeira pessoa que estava na frente dela, que seria o nosso Pratinha. E assim que ela ficou descontrolada, o seu poder de gelo começou a se manifestar com uma força absurda, congelou tudo que estava ali por perto, inclusive o nosso Pratinha também. Mas aí o Pratinha tinha que agir rapidamente, porque se ela continuar fora de controle, então significa que tudo aí vai ser congelado, inclusive o nosso Pratinha também. O Pratinha tentou se aproximar dela, mas a sua aproximação não foi do jeito que ele queria, então ele pediu ali desculpa porque fez um tal pequeno ato e ela ficou mais descontrolada ainda devido àquele acidente que o nosso Pratinha acabou fazendo. E agora o nosso Pratinha foi completamente encurralado, recebeu talhadas e talhadas de gelo ali. O nosso Pratinha teve que utilizar a conversão de energia. Ele comeu o gelo e converteu em sua energia também. Mas o Pratinha percebeu que ela tá completamente louca, tá tirando
para todo lado e o nosso pratinho não sabe como reagir, porque se ele não reagir rápido, com certeza vai dar ruim ali e ele pode acabar se machucando. E ela ficou louca mais ainda e começou a atacar o nosso pratinho mais ainda. E o pratinho teve que dar uma descarga elétrica nela, e ela ficou inconsciente, caiu no chão ali. O pratinho falou que por enquanto tá bom, consegui minimizar a situação, então tá tranquilão. Agora ele foi até o tanque salvar o amigo dele que caiu lá no tanque. Assim o pratinho conseguiu finalmente puxar o figurante ainda tava respirando, mas aí o pratinho pensou, pô, será que eu dou cabo dele agora e depois eu vou embora? Não, o cara é parceria. Eu vou salvar ele e esperar ele acordar, com certeza. E nesse vai vir, o pratinho tava pensando, a figurante lá acordou novamente e começou a atacar o nosso pratinha com mais poder do que estava antes. Ou seja, o pratinha tentou minimizar, mas a situação só ficou mais e mais pior do ponto de vista, viu? Ela começou a atacar o nosso pratinho agora com força total. Ela criou até chifres de gelo e o seu poder de gelo, meu parceiro, parece que aumentou ali 2 vezes mais, viu? O pratinho ficou assustado porque esse poder é devastador, cara. Se pegar nele, só vai ser um, meu parceiro, não vai sobreviver de jeito nenhum. Enquanto isso, nosso pratinho estava se esforçando o máximo ali para tentar sobreviver e também tentar chegar perto dela para conseguir finalmente minimizar a situação, deixar ela confortavelmente apagada. E o pratinho tentou, viu? E não foi pouco não, ele tentou se aproximar, ela jogava gelo. Ele tentou se esgueirar atrás dela, ela jogava gelo. Então nosso pratinho teve que recuar ali mais do que ele devia. E no final ela começou a gritar horrores ali e com esse grito o gelo dela foi ficando mais forte. Foi aí que chegou o sistema e falou que ele desbloqueou uma nova habilidade. O pratinho estava tentando ali ler, mas aí ela não deixou, porque descarregou mais e mais gelo ali na direção do pratinha. E o pratinha, cê é louco, não consigo nem ler, ô moça perigosa. E atrás do pratinho tava o seu amigo, ou seja, o pratinho não poderia recuar, porque se ele recuar, o seu amigo vai levar ali as talhadas de gelo. E o pratinho, poxa, agora já era, eu não posso recuar, não posso atacar, não posso ler a mensagem, o que é que eu vou fazer? Inclusive o nosso pratinho teve que ficar lá protegendo o amigo dele. E nesse vai e vem, ele meio que escorregou e caiu no tanque também. Ou seja, o pratinho finalmente teve tempo para ler a mensagem do sistema. E a mensagem do sistema basicamente estava falando ali de uma nova habilidade e etc. O pratinho ficou muito feliz com essa nova habilidade, então basicamente o cara começou ali a sugar aquela água do tanker todinha e ele vai converter essa habilidade aí em seu próprio poder. Sim, meu parceirão, se ele já era forte com aquela habilidade de conversão de energia, agora esse poder misterioso que ele desbloqueou agora, ele vai com certeza ficar mais boladão do que ele já estava antes. A água do tanker sumiu completamente, já que o nosso pratinha absorveu aquela água toda, inclusive pela mão dele. E depois o nosso pratinha ficou completamente transformado, parecendo ali o Robocop. O nosso pratinha agora estava completamente transformado em um demo. Mas calma, o nosso pratinha não é um demo, parece uma transformação de mutante, podemos dizer. E assim o nosso pratinha converteu o seu poder nesse poder misterioso aí. O pratinha ficou primeiramente assustado, porque ele não queria essa transformação, parece um monstro. E o nosso pratinha ficou ali, eu me transformei em um monstro, cara, que é isso? Que negócio feio, horrível, mano. Eu não quero isso pra minha vida. Mas ele, opa, agora não é o momento de ficar em pânico. Primeiramente, eu tenho que cuidar dela. Mas enquanto ele pensava, a moça não aliviou, jogou um gelo gigante em cima do nosso pratinha. E inclusive o seu amigo ainda estava lá do seu lado. Então nosso pratinho não poderia simplesmente sair. Se ele sair, o seu amigo ia levar uma gelada na cabeça. Então nosso pratinha salvou a vida dele novamente e mandou ela dar um tempo, cara. Por que você está fazendo isso? Enquanto isso, a moça ficava completamente doida ali, gritando horrores e jogando gelo na direção do nosso pratinho, sem parar. E o nosso pratinho falou que tá na hora de acabar com essa brincadeira, porque ele já brincou com ela por muito tempo. Então, obviamente, o nosso pratinho não é um cara que gosta de ficar brincando. E parece que tem um tempo dessa transformação. E quando o tempo passar, a transformação vai desfazer e o nosso pratinho vai voltar ao normal. E o nosso pratinho não quer simplesmente voltar ao normal enquanto ele tá lutando com ela, porque senão vai dar muito ruim. Mas só que a moça não estava aliviando de jeito nenhum. O pratinho tentava atacar, ela ia lá e atacava ele mais forte ainda.
transformava um gelo gigante, transformava sua mão, ficava nesse vai e vem aí por um bom e longo tempo. O X1 durou mais tempo do que deveria durar. Enquanto isso, o nosso Pratinha estava se adaptando ao seu novo poder ainda. E assim que ele conseguiu finalmente se adaptar ao seu poder, ele segurou a mão dela e falou que está na hora de acabar com essa brincadeira, porque o nosso Pratinha não está aqui simplesmente para ficar brincando com ela. Depois desse tempo todo aí, o nosso Pratinha finalmente utilizou o seu novo poder de forma compactada e também de forma efetiva. Assim que ele resolveu dar um soco no gelo da mulher, meu parceirão, o soco do cara simplesmente fez um buraco no gelo e também o vento que se espalhou ali com o impacto, meu parceiro, acabou voando tudo pelos ares. Inclusive a moça recebeu um impacto na boca do estômago e ela apagou na hora. Aquele gelo que estava do lado dela simplesmente sumiu com aquela força. E o Pratinha falou: bom, dessa vez realmente esse poder é muito bom, mas será que tem uma certa... tem um preço para poder utilizar esse poder? O Pratinha ficou se perguntando o que ele vai ter que pagar para poder utilizar esse poder. E ele ficou ali na esperança que não seja muito caro do ponto de vista dele. E assim que ele terminou, ele caiu no chão, porque o seu poder se esgotou por completo. A transformação foi desfeita, mas parecia que o corpo do Pratinha estava ali sendo mordido por milhões e milhões de mosquitos e também formigas. E aquela moça que acabou apagando, ela recobrou a sua consciência e acordou no meio daquela situação. Ela ficou se perguntando o que foi que aconteceu. E depois o nosso Pratinha finalmente acordou. E ele perguntou ali o que foi isso. Adivinha quem estava lá do seu lado? Sim, aquela moça. O Pratinha acordou atordoado e perguntou o que ela estaria fazendo. Ela falou que tá tudo bem, pode continuar aí. Eu só quero conversar um pouco com você. Eu sei que você me ajudou e fez tudo aquilo. Muito obrigado. O Pratinha falou que não fez tudo aquilo porque simplesmente não queria que ela se machucasse mais ainda. E ela também agradeceu por tudo que ele fez. Ela falou que sofreu um pouco na sua vida, então basicamente ali agradeceu por tudo que o nosso Pratinha fez, porque quase ninguém fez nada disso pra ela. E depois o nosso Pratinha se levantou e perguntou o que ela estaria fazendo aqui. Então basicamente ela começou a contar um pouco da história dela. Ela não se lembra muito o que foi que aconteceu, mas a única coisa que ela se lembra foi que apareceu uns camaradas e trouxe ela nesse local. O Pratinha perguntou basicamente como assim, quem são esses caras e o que você estaria fazendo aqui. Basicamente é o que você está vendo. Esse local foi um experimento e eu também sou um experimento pelo visto. Inclusive as pessoas que me trouxeram aqui são as pessoas que chamam Caos, um grupo de pessoas que se autodenominam Caos. E esses camaradas aí capturaram ela e levaram ela até esse local. E agora ela falou que está se preparando para a sua vingança e também perguntou ali se ela poderia seguir o nosso Pratinha a partir de agora. Mas aí o Pratinha se levantou e falou o seguinte: olha, esse grupo Caos é um grupo muito perigoso, então se eu levar você, com certeza os caras vão correr atrás de mim também. E ela falou que quer ir com ele. Pratinha: rapaz, não me envolve nesse problema não, querida. Por favor, dá o fora daqui. O Pratinha: calma aí, segura a onda aí um pouco, porque eu não sou LeBron James. E assim ela perguntou do que você está falando. O Pratinha falou o seguinte: olha, primeiramente, eu não posso te levar, porque se eu te levar, o Caos também vai correr atrás de mim. Ou seja, eu tenho que planejar tudo direitinho, queridinha. O Pratinha com super medo na cara dele ali: eu não quero te levar.